Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre investimento imobiliário para imóveis na planta. Então você que está pensando em investir no mercado imobiliário, eu sei que você sabe que o mercado imobiliário hoje é o mercado mais rentável que tem um potencial muito grande de retorno. E hoje nós vamos explorar basicamente isso, fazer uma comparação até com outros investimentos para que você consiga entender um pouquinho melhor o quanto você pode ter de retorno e como funciona basicamente esse investimento. A compra de imóveis na planta podem ser feitas de várias formas, obviamente é uma compra à vista ou uma compra parcelada. Então esse é um dos principais diferenciais de um investimento imobiliário para um imóvel na planta. É a facilidade que você tem de pagamento da entrada. Ou seja, você recebe a valorização do valor total do patrimônio, porém investe um valor muito pequeno a curto prazo. Então é justamente sobre isso que nós vamos abordar hoje. Investir em imóveis é uma decisão bem estratégica, porque você tem várias formas de trabalhar com o teu patrimônio futuramente. Você pode trabalhar com um aluguel, pode trabalhar com uma revenda, né, onde você consegue colocar todo o potencial, todo a valorização desse imóvel que você comprou na planta direto no seu bolso, certo? Além disso, você pode trabalhar hoje, está bem alta a questão do Airbnb, então dependendo da localização que você compra, isso se torna muito latente, acaba sendo um investimento bem favorável e bem rentável. Então, a questão da compra de um imóvel na planta, ele se dá lucrativa porque você investe um valor baixo a curto prazo, então a curto prazo eu digo entre 1 a 3 anos mais ou menos, que é o prazo de construção de um imóvel, e durante esse tempo você tem a valorização imobiliária. Tem muita gente que pensa que investir no imóvel, precisa investir no local onde tem os imóveis com valor mais caro, onde eu tenho uma área totalmente desenvolvida, e a ideia do investimento é totalmente o contrário. Você precisa encontrar o local onde tem uma ascensão de crescimento boa, onde você consegue enxergar que daqui a alguns anos essa cidade ou esse local ele vai ter um crescimento exponencial bom para que você tenha esse retorno financeiro, tanto em questão de moradia, comércio, tudo isso conta na hora de uma análise para um investimento imobiliário. Então você precisa se atentar a isso, né? O quanto a cidade ou o local está crescendo e não o quanto ele já se desenvolveu, né? Hoje tem muita gente que pensa que o melhor investimento, por exemplo, é comprar um imóvel em Balneário Camboriú, onde o metro quadrado hoje está na faixa de R$ 12.800 o metro quadrado, né? A gente sabe que é o metro quadrado mais caro do Brasil. Porém, existem outros locais na região onde está tendo um grande potencial de valorização e muita gente acaba deixando esse dinheiro na mesa por achar que não é um bom local hoje para se investir, porque a cidade é pequena, não tem tanta estrutura. Mas é justamente esse o ponto que você que está pensando em investir precisa se atentar. Um dos maiores atrativos do investimento imobiliário é justamente a valorização desse imóvel. Historicamente, os imóveis tendem a se valorizar quando buscados, né, em regiões com crescimento econômico e crescimento por moradia também. Então, a questão de buscar em uma cidade ou um local onde ainda busca se desenvolver, ainda está em ascensão, é um dos principais pontos que você precisa analisar na hora de fazer um investimento imobiliário. Porque é justamente esse local que te trará um maior potencial de valorização, um maior valor. Além disso, as possibilidades de personalização podem aumentar ainda mais a valorização desse imóvel de acordo com o perfil do investidor, de acordo com aquilo que você irá fazer após a conclusão, após a entrega desse imóvel. Então, a questão do investimento na planta pode te trazer diversas formas de trabalhar uma rentabilidade ainda maior do teu imóvel. Então, para isso, você tem que ficar sempre atento à questão de localização, questão de padrão de acabamento, e tudo isso é previsto antes, né? Você consegue prever isso. Claro que buscando fazer um investimento com quem já conhece o mercado, com o corretor imobiliário, isso vai ser muito mais fácil para você, porque o corretor ele já conhece a região, já entende um pouco mais do potencial de imóveis semelhantes que foram evoluindo ao longo dos anos. Isso até é uma coisa que a gente vai colocar em números hoje para que você possa entender um pouco melhor. Mesmo que um imóvel hoje seja lançado, um imóvel X, não significa que amanhã ou daqui a alguns anos esse imóvel não vai ter um potencial de valorização. Então é justamente isso que o corretor
ele pode te auxiliar de forma ativa, de forma muito mais fluida, digamos assim. Outra coisa bem interessante do imóvel na planta são as condições de pagamento. Você sabe que para comprar um imóvel na planta você não precisa ter todo o dinheiro, então você pode ir pagando mensalmente para a construtora negociar isso a longo prazo durante a construção. Então isso torna esse investimento especial justamente por isso. Como eu já falei para você, você vai ter um retorno financeiro do total, do valor do patrimônio total, porém investindo um valor baixo ao longo de um ano, 2 ou 3 anos ali. Isso a gente vai desenhar aqui também para você entender um pouquinho melhor como funciona isso. Quando eu tenho um pagamento parcelado, isso torna muito mais fácil para que novos investidores consigam também entrar dentro do mercado imobiliário. Então, tanto que a barreira de entrada acaba sendo baixa. À medida que eu não preciso ter o valor inteiro para comprar esse imóvel, para botar para alugar depois ou para revenda, existe uma flexibilidade, uma facilidade muito maior. Então você vai ver que eu não preciso ter 2 milhões no bolso hoje para investir no imóvel na planta, para ter uma rentabilidade, para começar a ser um investidor imobiliário. Tá? Então vamos na prática agora entender um pouco o que a valorização imobiliária pode trazer para você. Isso eu digo a curto prazo, porque hoje nós temos prazo médio de construção, são de 3 a 5 anos mais ou menos de construção. Tá? Então, dentro desse prazo, você já tem um ROI, você já tem um retorno de investimento, dependendo da forma como você pretende trabalhar com esse imóvel. Às vezes, se você pretende colocar ele para alugar, tem um retorno, uma rentabilidade X, se você vai revender. Mas hoje a ideia dos cálculos e das comparações que nós vamos fazer é justamente trazer para um cenário de uma venda futura. Então, eu comprei um imóvel na planta por um valor X, quanto que esse imóvel vai estar valendo lá na frente, qual que vai ser o valor dele, quanto que eu consigo negociar, qual o potencial de valorização. Então, a gente vai ver isso na prática com uma unidade que está sendo comercializada hoje, então são valores reais, com tabelas reais, para que você consiga entender isso de forma mais palpável e mais real possível. Pessoal, então para a gente fazer essa comparação de dois investimentos, eu escolhi o índice Bovespa para a gente estar fazendo essa comparação com o mercado imobiliário. Você sabe que para um investimento, né, em ações, ele traz uma rentabilidade muito boa, até porque o teu risco é muito maior. E isso é uma característica de investimentos. Mas você vai ver que para o mercado imobiliário, para imóveis na planta, investir num imóvel, desde que você consiga escolher ali com clareza, consultoras sólidas, que já estão há um tempo no mercado, que vão trazer realmente aquilo que prometeram, você vai ver que é um investimento com baixo risco. Então a gente está falando aí de um risco próximo à renda fixa, porém com uma rentabilidade muito acima, às vezes, do que o mercado de ações. Então vamos lá. Pessoal, no último ano, o índice Bovespa ele teve uma variação ali de basicamente 20,5% ao ano. Então, se a gente jogar isso lá, 20,5%, a gente tem uma rentabilidade real, né, depois de descontada a questão da inflação, que no ano de 2023 teve próximo ali de seus 4%, a gente teve uma rentabilidade real de 16%. Então, descontado desses 21,5%, descontado o valor da inflação, a gente teve 16% de valor real de valorização. Pessoal, então a gente vai comparar aqui com um imóvel, tá, que foi lançado em Penha. Na época do lançamento, lá na faixa de meados de abril, ali mais ou menos, março, ele foi lançado a 358.537,80 centavos. Tá? E hoje, a gente está no mês de abril de 2024, a gente tem um valor atual de tabela 412. Esse imóvel ainda está sendo comercializado, a construtora ainda está ofertando esse imóvel. Então foi por isso que eu escolhi ele, porque traz uma variação real do mercado de um imóvel que está sendo comercializado. Então, pessoal, em números, né, a gente tem aí uma variação de 15% do valor total do imóvel, tá? E em reais, a gente teria, basicamente, 54 mil de valorização em reais, tá? E vocês vão ver que isso
não foi investido um valor total de 358 mil, não precisaria ser investido um valor tão alto assim. Deixa eu mostrar para vocês o empreendimento em si, tá? Esse empreendimento que eu estou mostrando para vocês, ele é o Verde Mar. Um empreendimento que foi lançado ali em Penha, Santa Catarina, litoral de Santa Catarina. Esse empreendimento aqui ele é bem interessante porque ele está numa cidade onde até então, alguns anos atrás, muita gente não pensava em investir na região, não tinha o crescimento da cidade não estava tão alto e nós já temos construções aí de algumas consultoras desde meados de 2016 nessa região. E mais para frente eu vou mostrar para vocês mais ou menos uma comparação de uma valorização imobiliária de um imóvel que foi lançado na faixa de 2016, foi entregue em 2019, o quanto esse imóvel está valendo hoje, tá? Passado aí basicamente 5, 6 anos de construção, né? De entrega, na verdade, do imóvel. Então, o que a gente tem aqui? A ficha técnica, tá? Desse empreendimento Verde Mar, que eu vou fazer a comparação para vocês, tá aqui ele do lado. Ele foi lançado em dezembro de 2022 e a segunda fase, que é justamente essa unidade que nós vamos comparar, em março de 2023. Então, guardem basicamente esse março de 2023. O bacana é que bateu justamente as datas que a gente precisava para fazer os cálculos aqui, que era de exatamente um ano, né? Vocês vão ver que esse empreendimento aqui não é um dos mais luxuosos ali da região. Hoje nós já temos empreendimentos ali na faixa de 5 milhões ali naquela região. Porém, ele é um empreendimento que entrega bem, traz uma valorização bacana. Então, até para você que está pensando em entrar no mercado imobiliário, seria uma boa opção de investimento, porque traz parcelas mais baixas, valores mais baixos e você consegue entrar nesse mercado que futuramente será promissor até mesmo para esse empreendimento, tá? Então aqui vocês conseguem ter uma ideia dele, entender um pouco como ele é. Eu não vou entrar em detalhes do empreendimento em si, porque não é o objetivo do vídeo, mas área de lazer completa, com questão da piscina, salão de festa, área gourmet, todo empreendimento já preparado. Então, às vezes, para uma locação ou até mesmo para veraneio, acaba sendo uma opção bem completa, algo bem interessante, tá? Então, vamos voltar lá para a questão da data de lançamento. Então, nós temos ali março de 2023, onde foi lançado essa segunda fase, onde a gente vai fazer o cálculo dessa unidade, tá? A unidade que nós vamos dar uma olhada, a unidade 1106, 11º andar, tá? Essa unidade aqui. Ela foi lançada, tá? Em março de 2023, pelo valor de 358 mil, tá? 358.573,80, valor final dele, certo? Hoje, esse mesmo empreendimento, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu abrir aqui a tabela. Hoje nós temos aqui, ó, Verde Mar, segunda fase, essa mesma unidade, 1106, vocês podem ver que ela já foi totalmente, boa parte do empreendimento já foi totalmente comercializado, tudo que está em cinza já foi vendido. Em basicamente um ano, né? Um ano de lançamento que a gente teve aí, todas as unidades já foram vendidas. Hoje nós temos aqui, ó, 412.600 reais. Tá? Então, o valor final, nós já temos uma avaliação de 450 do banco, mas isso não vem ao caso agora, porém, um ponto interessante, ela já foi avaliada pelo banco por 450 mil. Então, isso já é um bom indicativo, tá? De um potencial lá na frente de valorização. Ter uma avaliação maior do que o preço de venda acaba sendo interessante para você que está pensando em investir. Então, vamos lá. Metragem quadrada, mais ou menos ali seus 50 metros quadrados, certo? Então, vamos lá. A gente tem uma variação percentual ali de 15%, então totalizando 54 mil de valorização. Uma rentabilidade real, descontando a inflação ali de um ano, né? Considerando a inflação do último ano aí, que foi
de 4%, nós temos uma rentabilidade real de 11%. Tá? Em comparação com o índice Bovespa, lá com o investimento na Bolsa, a gente tem basicamente 5 pontos a menos, aí, 5% a menos, certo? Mas vocês vão ver que lá na frente o investimento imobiliário tem um potencial muito maior. Não é só apenas isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Hoje isso aqui é basicamente valorização monetária do empreendimento. Lembrando que, deixa eu voltar lá na tabela. Na tabela não, desculpa, na apresentação. Nós temos aqui, a primeira fase foi lançada em dezembro de 22, segunda em dezembro de 23. Previsão de início de obra, isso aqui é muito importante para a gente. Tá? O início da obra começou em agosto de 2023, tá certo? Então, não completou nenhum ano de construção. Um imóvel desse aqui vai levar em torno aí de mais ou menos 3 anos para construção, tá? Com entrega dele para fevereiro de 2026. Então, esse ponto aí é interessante porque você pode parcelar, pode diluir todos os valores durante esse prazo de construção, em alguns casos até posterior, tá? Então, guarde esse valor ali. Voltando aqui para a tabela, então, a gente tem basicamente uma forma de negociação que a consultora traz, tá? Então, nós temos a unidade 1106, foi lançada a 358 mil, certo? Vamos pegar basicamente esse fluxo de pagamento que a consultora já entrega pronto aqui, para ficar um pouco mais fácil da gente trabalhar com os valores e uma forma de investimento. Então, a consultora aqui pede uma entrada inicial, né, de 25.100, tá? Então, isso à vista, de ato de negócio, e mais 34 parcelas de 1.300, tá? Então, aqui que entra a grande facilidade da compra de um imóvel, e mais 5 reforços de 7.100, tá? Junto a isso, você pode escolher financiar o imóvel, tá? Então, aqui estaria dando um financiamento de 251. Se fosse pensar em pagar esse valor de financiamento ou à vista ou fazer um financiamento, eu poderia dizer para vocês que fazer um financiamento hoje vale muito mais a pena do que pagar à vista. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Mas a gente teria aqui basicamente 251 de financiamento. Então, sim, você pode investir no imóvel financiando e você vai sim ter um retorno desse investimento mesmo, sabendo que um financiamento imobiliário tem uns juros relativamente altos, certo? Então vamos lá. Voltando para cá, a gente tem aqui o fluxo de pagamento. Então a gente tinha uma entrada de 25.100, 34 mensais de 1.300 e 5 reforços de 7.000. Tá? De início, durante um ano, o que eu precisaria investir num imóvel como esse? Basicamente os 25 mil de ato. Tá? Se eu fazer a multiplicação, né, de 1.300 ali vezes 11, eu tenho um total de 15.081 com 22 investido em um ano, e mais um reforço que eu pagaria geralmente no final do ano, mas isso você pode escolher a data que for melhor para você, de 7.000. Então a gente teria um total aqui de basicamente de 47.352. Então os valores aqui a gente teria os 25 e 100, basicamente 15 mil aqui, né? Se a gente for pegar dentro de 12 meses, o primeiro mês seria o ato e mais 11 parcelas de 1.371 e mais os 7.171,48 que normalmente é final do ano, tá? Então a gente teria aqui, deixa eu apagar isso aqui, a gente teria esses 25 mais os 15 mais esses 7.100, a gente teria um total aqui de 47.352,87. Calculando a juros compostos, 16% ao ano e 11% ao ano, a gente teria basicamente uma variação aqui de 55.477 se eu investisse em ações, né, contando a variação do índice Bovespa e rentabilidade imobiliária em cima desse imóvel aqui, tá, pessoal? Importante comentar sobre isso porque
Esse não é um dos imóveis que tem o maior potencial de valorização. Claro que esse imóvel sim vai valorizar bastante, porém nós temos outros empreendimentos com um valor de mercado muito maior, com valor agregado muito maior. Então tudo isso é em cima dessa projeção dessa unidade aqui que é a 1106, tá certo? Então a gente teria aqui rentabilidade imobiliária um pouco menor, né, de 11%, um total de 52 mil, certo? Então, pessoal, o que acontece? Isso aqui é o que eu investiria basicamente em um ano, né? Esses 47 mil aqui, claro que fazendo aportes mensais e tudo mais, por isso calculado a juros composto aqui, esse é o valor que eu teria no final de um ano, tá certo? Claro que tem a questão do valor de financiamento aqui, tá? Que depois, mais para frente, em alguns empreendimentos você pode escolher fazer esse financiamento durante a construção, em alguns casos você consegue fazer após a construção. Eu não vou entrar em muito detalhe agora, porém nós temos esse valor aí, tá certo? Então, basicamente, um ano você precisaria investir esses 47 mil. Um detalhe importante do investimento imobiliário é que para o índice Bovespa, para um investimento na bolsa, você teria que ter esses 47.532. Então, faria o aporte de 25 mil, pagaria os 1.300 mês, reservaria ali, faria a reserva desses 1.300 mês, e no final você teria 47 mil, contando com a valorização anual, teria esses 55 mil. A rentabilidade imobiliária ela é um pouco diferente, porque você investiu esses 47 mil, tá certo? Porém, o valor do teu ativo é 358.573. Claro que com as correções monetárias que vão ocorrendo, por expressão do mercado mesmo, à medida que novos lançamentos vão surgindo, que a valorização do espaço da cidade, do desenvolvimento como um todo, vai forçando cada vez mais esse valor para cima. Então a gente tem um crescimento exponencial. Mas o grande diferencial é que em um ano você investiria 47 mil, porém teria um retorno em cima de 358 mil. Tá? Isso é um detalhe importante, porque aqui a gente teria basicamente correção em cima dos 47, porém a tua correção monetária está em cima desses 358 mil, tá certo? Vamos supor que eu peguei aqui uma projeção só para a gente entender mais ou menos. Vamos supor que eu pagasse apenas esse valor aqui mês, e o restante eu não pagasse, ficasse por 3 anos sem pagar. Botei uma correção aqui de 10% ao ano, que é mais ou menos a variação que pode ocorrer ali, com algumas correções do mercado imobiliário e tudo mais. Vamos supor que a gente tivesse uma correção monetária de 10% ao ano, eu paguei apenas esses 47 e não vou pagar mais valor nenhum, só vou quitar o restante na entrega do imóvel. Tá? Então, aplicando aqui a juros simples, uma taxa de 40%, né, ao ano ali, a gente teria basicamente uma correção monetária no final para fazer a quitação. Esse imóvel valeria, né, se eu pegar tanto o valor de financiamento, quanto o valor dos reforços, quanto o valor das parcelas, a gente teria no final 435. Isso aplicando uma correção de 10% ao ano. Então, botando aqui 40% em cima de todos os valores. No final, a gente teria um valor total para quitação de 435.709. Então, vocês podem ver que, mesmo contando com 40% de correção no final do processo, no final da construção, a gente vai ter um valor muito próximo do valor que já é hoje, o valor atual de mercado. Isso que a construção desse imóvel ele se iniciou basicamente um ano atrás. Nós temos mais 2 anos de construção e são mais 2 anos que esse imóvel vai valorizar. Tá? Então, nós temos uma projeção próxima para quando esse imóvel ficar pronto de basicamente 43%, certo? Se vocês pegarem essa mesma projeção aqui, né, do valor total do imóvel e calcularem em cima desse potencial aqui de basicamente 1% ao mês, né, totalizando os 11% lá na frente, a juros compostos,
a gente vai ter um valor próximo de 513 mil, ou seja, uma variação percentual de 43% do valor atual para o valor que esse imóvel vai poder estar valendo quando ele estiver pronto. Tá? Ele estar pronto não significa que ele vai parar de valorizar. Tá? E aí inicia-se a curva de valorização, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui um imóvel que foi lançado, tá? Só para vocês entenderem um pouco melhor como que isso funciona, como que isso pode acontecer. Eu tenho um imóvel aqui da construtora Ruga, tá? Eu consegui essa apresentação aqui do Fiji, é um empreendimento ali em Balneário Pissarras, bem próximo a esse empreendimento aqui que eu estou mostrando para vocês. Ele foi lançado em 2016 e a construção dele ele foi entregue, né, em 2019. Deixa eu pegar aqui certinho a data dele aqui, ó. Questão do empreendimento em si, bem semelhante com esse que eu estou fazendo a projeção. Porém, a gente tem aqui um valor total aqui, olha, ele foi vendido na época por 160 mil e a unidades até 199 mil, um metro quadrado de 2.700, tá? Deixa eu até ver aqui, ó. A tabela será encaminhada dia 27 de 2016 e a segunda fase aqui, a primeira torre, 70% da sua comercialização, a segunda torre, tá? Então, 2016, isso significa que a entrega dele foi lá próxima para 2019, tá? Então, Fiji, empreendimento Fiji da construtora Ruga, ali em Balneário Pissarras. Deixa eu pegar hoje aqui, ó, Fiji Easy Club. Nós temos uma venda aqui, valor total 630 mil, tá certo? Então, a gente teve, vamos supor ali, basicamente, a gente teve unidades ali a 160 mil, 630. A gente teve uma variação de 470 mil, tá certo? Isso dá aproximadamente 200% de valorização no imóvel, tá? Claro que existem outros empreendimentos que eu poderia estar mostrando para vocês, explicando, mas a ideia é mostrar o quê? O potencial que o empreendimento pode trazer a longo prazo e a longo, na verdade, a valorização que o imóvel pode trazer a curto prazo, porque se a gente for comparar aí 2 a 3 anos não chega a ser um médio prazo, né? Contando que a gente tem um médio prazo aí de 5 anos. Então, você já consegue ter um retorno financeiro que mesmo fazendo o financiamento imobiliário, após a venda, eu posso quitar esse financiamento imobiliário e ainda ficar com um valor no bolso, que seria basicamente o potencial, a valorização desse imóvel. Tá certo que eu preciso aprender a escolher bem o local, a localização, e isso hoje a Exclusive Imóveis pode dar uma assessoria, te explicar todos esses pormenores. Claro que o que eu tentei fazer aqui foi uma pincelada para você entender um pouco do que é um investimento imobiliário, o que pode trazer de valorização, mas hoje nós temos empreendimentos no litoral aí que te dão até 300% de retorno financeiro, né? Uns 300% de valorização. Então isso em local nenhum a gente vai encontrar, mesmo pegando o índice Bovespa, que teve um desempenho excelente no último ano, a gente não vai ter um potencial tão grande com um investimento tão baixo. E eu digo investimento em real, em dinheiro mesmo. Então, essa que é a sacada do mercado imobiliário. Então, se você pensa em investir, está pensando em entrar nesse mercado, você já entendeu que a barreira de entrada não é tão alta. Hoje você consegue dar um valor de entrada e pagar parcelas mensais. Isso acaba sendo muito tranquilo para o investimento na planta. Então tem toda essa flexibilidade para lá na frente você sim ter um retorno financeiro e poder ganhar muito dinheiro aí com o investimento imobiliário, tá certo? Pessoal, então acredito que você já percebeu que investir em imóveis traz uma valorização muito grande a curto prazo. Então a gente está falando aí de 3 a 5 a 6 anos no máximo de retorno. Então dentro disso você já tem um ROI, já consegue estar trabalhando, já está conseguindo colocar o dinheiro para girar. Então investir em imóveis acaba sendo muito rentável porque você consegue
estudar a localização onde você vai fazer essa aplicação para ter o máximo de rentabilidade, um potencial imobiliário muito alto, de acordo com aquilo que você está procurando, se é para uma revenda futura, se é para um aluguel, se é para talvez um Airbnb, se é um aluguel de temporada. Então tudo isso você consegue estar trabalhando e estar escolhendo de acordo com o teu perfil, de acordo com o teu investimento. Tá? Sem contar a possibilidade de você poder analisar as construtoras, poder analisar a localização onde esse imóvel se encontra. E lembre-se, o maior potencial está naquilo que ainda não se desenvolveu e não naquilo que já está desenvolvido. Tá? E essa é a grande sacada do mercado imobiliário. Eu atendo muitos clientes que muitas vezes querem investir numa localização que já não tem para onde crescer, não tem mais terreno, não tem para onde crescer, o metro quadrado já está extremamente alto, valorizado, e acaba deixando os potenciais investimentos ali que realmente teriam uma rentabilidade boa deixar passar. Então, se você pensa em investir num imóvel, quer entrar nesse mercado que é rentável demais e sempre se desenvolve, nós da Exclusive Imóveis estaremos à sua disposição para estar atendendo, fazendo algumas visitas, tanto no litoral quanto em outros locais que também possam te trazer uma rentabilidade muito boa. Meu nome é Kevin Sinceri, sou corretor imobiliário da Exclusive Imóveis e até a próxima. Valeu!